O outro assunto que eu adorei aqui, que é essa matéria do EdSurge, né, que é também uma das principais referências para nós aqui de conteúdo bom, que em inglês fala AI is still an unknown country and teens are its pioneers. Interessante esse conceito, né? Falando que ainda é tudo muito novo, mas quem está, né, sendo muito pioneiro nisso são os adolescentes, usando de maneiras diferentes, né? O próprio Sam Altman da OpenAI já mencionou que a geração nova usa de uma forma diferente IA, mas o EdSurge fez uma pesquisa com 1.510 adolescentes de 9 a 17 anos para entender como é que está sendo o uso, né, Amanda? O que você tem para mencionar aqui de interessante desse artigo? Falando desse tema que realmente é extremamente interessante, é a ideia de compreender que não existe um vilão da história. Como muitas fontes acabam tentando encontrar um vilão para toda essa revolução tecnológica, toda essa falta de controle de dados ou de acessos das crianças à tecnologia. A bem da verdade, quando a gente fala de educação, é que o vilão da história é o tradicionalismo. É um tradicionalismo que não encaixa mais no atual cenário da educação, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Né? A gente está falando aí de maior número de acessos de adultos, crianças e adolescentes, só que quando a gente está falando de educação, esse acesso para eles, né, para as crianças, para os adolescentes que estão sendo aí não só os pioneiros, mas os protagonistas de todo esse avanço tecnológico, é que não está sendo direcionado. A entrevista que o pessoal da EdSurge fez com mais de 1.500 crianças e adolescentes foi exatamente entender quanto eles usam a IA por dia, e só 7% diz que utiliza, então a gente já consegue ver aí. Diz aqui 7% usa todo dia. Essa é a história. A maioria usa em ferramentas de busca mais do que em chatbots. Interessante isso. Exato. É. E em contrapartida, a gente vê nos dados, por exemplo, da OpenAI, né, que o ChatGPT já ultrapassou a Wikipedia em relação a buscas de informação e buscas de fontes, né? Então, o pessoal já está deixando de pesquisar no Google e pegar uma fonte da Wikipedia e já está indo direto para o ChatGPT, por exemplo, fazer algum tipo de pergunta. Mas essa não está sendo a realidade das crianças. E isso foi, claro, uma pesquisa feita nos Estados Unidos, mas a gente pode acabar extrapolando isso para a nossa realidade aqui no Brasil também. A gente está tendo crianças que, com 2 anos de idade, já têm um celular na mão, mas o que elas estão fazendo com isso? O que a gente consegue fazer, não só enquanto educadores, né, pensando assim, mas enquanto pais? A pesquisa também foi atrás dos pais, né, em relação a isso. Olha que Então, legal. eles em si já admitem que eles não dominam a IA completamente. Então, para os pais, é difícil direcionar as crianças na utilização adequada da tecnologia nessa questão desse meio da educação. Então, o EdSurge traz aqui também algumas opções de como fazer, não exatamente um controle, mas um direcionamento das crianças e dos adolescentes frente a esse avanço tecnológico, né? Então, usando sistemas de cores, azul, verde, amarelo e vermelho, na ideia de tentar filtrar o que eles estão acessando, o que eles estão buscando, um conselho safe chamado aí de seguro, responsável, justo e eficaz, servindo de bússola para os educadores dentro da sala de aula. Então a gente pensar que a tecnologia ela não pode ser tratada como vilão da história. As crianças não podem ser tratadas como vilões da história, na ideia de que eles só usam celular hoje em dia, mas realmente entender como que a gente consegue casar tudo isso em benefício da educação. Que é exatamente isso que a gente está fazendo aqui, né? A gente buscando filtrar tudo o que está acontecendo, entender o que está acontecendo e trazer o benefício sempre para a educação num contexto geral. E outra coisa que eu achei legal é que ele fala que a maioria dos adolescentes tem uma boa, ele chama de bússola moral, né? Quer dizer, eles sabem que algumas das coisas que eles estão fazendo podem ser consideradas ou não, né, antiéticas, ou então eles próprios estão navegando dilemas éticos complexos que ninguém tem a resposta ainda e carentes de orientação. Então é isso que você está falando, né? Como é que a gente vai canalizar isso para o bem? Mas ele fala que eu acho que é uma coisa que preocupa todo mundo, né? Que o impacto que está tendo na IA é realmente num momento muito crítico da vida de um jovem. Então, quase que tem uma certa urgência para a gente falar desse assunto, considerando que já está tendo impacto, né? Então,
Acho que o mundo inteiro está tentando se mobilizar, mas ninguém tem a resposta. Então, no fundo, quase que um alerta de que qualquer tipo de guia ou orientação é melhor do que nenhuma, mesmo que ela precise ser revista. Talvez Exato. seja um pouco essa a conclusão aqui, né? Em vez de esperar para ver o que vai acontecer, o que os outros vão fazer, a criação de regras e a criação de alguns guidelines, mesmo que, né, algumas orientações, mesmo que preliminares ou sujeitas à mudança, acho que já ajuda a dar um pouquinho mais de clareza para todo mundo, né? Acho que esse é O que é o ponto dessa importante é dar o matéria. primeiro passo, né? O importante é as escolas entenderem, as escolas, as redes de ensino entenderem que tem que dar o primeiro passo. Depois do primeiro passo, a gente adapta conforme necessidade, mas o primeiro passo no direcionamento dentro e fora da sala de aula, né? Falar com os professores como lidar, com os pais como lidar, com as crianças como lidar, aí a gente vai adaptando conforme a realidade de cada um, mas esse primeiro passo ele é mais do que essencial. Por último aqui, meu último ponto interessante do artigo, uma frase que eu acho que tem tudo a ver, é dizer que professores já têm muitas responsabilidades, então, abre aspas, pedir para que eles se especializem em uma tecnologia que, no fundo, nem os desenvolvedores dela entendem direito. É um pouco. Achei bom esse comentário e é um comentário válido, né? Olha, nem quem é, né, dos grandes empresas de software e dos laboratórios e né, das pesquisadoras, a maioria deles ainda está um pouco confuso sobre a tecnologia, então, que dirá professores e alunos que estão tentando, né, navegar uma coisa muito nova, muito rápido. Então, é um bom ponto aqui. Exatamente.